Toda a preparação, então, começará com uma gota de água, sobre a qual a amostra a ser estudada será colocada. Essa primeira amostra aqui, nós iremos ver o a epiderme da cebola, do catáfilo da cebola. Então, pega-se uma das camadas desse catáfilo, se faz um pequeno corte aqui, delimitando uma área que será coletada, pode ser da parte superior ou da parte inferior do catáfilo, e depois, com a pinça, nós vamos tirar uma camada bem fina da epiderme e colocar esta camada sobre a gota d'água. Em seguida, a gota contendo a amostra será recoberta por uma lamínula, um pequeno pedaço de vidro, que deverá ser colocado num ângulo de 45 graus, tocando a gota, e em seguida liberada. Vocês percebam aqui que esta camada, ela está muito grossa, ela está muito espessa. Como é que eu sei que ela está muito espessa? Porque esta gota de água que foi colocada previamente não foi suficiente para cobrir toda a preparação. Então, muito provavelmente, esta amostra, esta película retirada, não possibilitará uma análise ao microscópio. Então, eu tenho que repetir a preparação de modos a obter uma camada bastante fina. Como a luz no microscópio atravessa a preparação por baixo, nós não podemos observar ao microscópio os materiais opacos. Portanto, os materiais muito espessos, contendo muitas camadas de células, não são possíveis de serem observados. Então, aqui está uma outra película, uma outra camada de epiderme. Essa me parece bem mais fina e que será, então, coberta pela lamínula. 45 graus, toca a superfície do líquido e em seguida ela é liberada. Essa sim, essa ficou uma preparação que muito possivelmente originará uma ótima imagem. Então agora eu vou pegar o microscópio e colocar a preparação no menor aumento, ou seja, 70 vezes. Prendo a minha lâmina com esses grampos e vou, então, observar a imagem dessa epiderme. Vocês podem observar, então, que estas células são avermelhadas, alongadas. A cor vermelha vem de um pigmento que existe no vacúolo dessa célula vegetal. Podemos também observar os núcleos, que são pequenos círculos no interior da célula, um pouco mais claros. E podemos também observar a parede celular, né, que contorna a célula. Agora temos aqui um trecho da preparação em que eu tenho células vermelhas e células claras. Essas células claras, elas perderam o vacúolo, elas foram rompidas no momento em que a película foi coletada, de modo que eu vejo apenas a parede, o núcleo, mas não vejo mais o vacúolo nessas células que aparecem claras. Enquanto nessas que estão vermelhas, o vacúolo ainda está presente. Nós temos, então, uma visualização, uma área da lâmina em que todas as células perderam o vacúolo, mas eu ainda consigo visualizar muito bem a parede e o núcleo da célula. Nem preciso de coloração para ver esse tipo de preparação, porque os núcleos estão levemente corados ainda pelo pigmento presente na cebola vermelha. Nesse outro trecho, então, não seria um trecho adequado para análise, porque aí só restaram as paredes celulósicas da célula vegetal.
podemos então fazer a pergunta: qual é o tamanho desta célula? Como é que eu poderia estimar o tamanho desta célula? Então, para isso, nós podemos usar o papel milimetrado que foi fornecido no kit. Como nós estamos falando sobre mundo invisível, vocês devem estar se imaginando, puxa, que tamanho terá esses seres vivos, essas células de cebola que nós acabamos de ver agora. Então, para fazer uma estimativa desse tamanho, nós vamos usar o pedaço de papel milimetrado que foi fornecido no kit e podemos colar esse pedaço de papel milimetrado com uma fita adesiva. Colamos em uma lâmina a fita adesiva e aí vamos observar esse pedacinho de 1 milímetro quadrado ao microscópio. Então, poderemos observar, aqui eu fiz um esquema do que é observado no campo visual com um aumento de 70 vezes. Eu tenho aqui o gradeado, né, de 1 milímetro e quase na altura mediana desse campo, nós temos então a distância então de 2 milímetros. Eu posso então agora retirar a lâmina com o papel milimetrado, colocar a lâmina de cebola e calcular quantas células estão alinhadas no seu comprimento numa distância correspondente a esses 2 milímetros. E fazer uma regra de 3 simples. Se em 2 milímetros eu tenho 10 células, por exemplo, que é mais ou menos a média de células que vocês vão ter, eu terei cada célula terá então 200 micrômetros. Ou seja, eu estou usando agora uma unidade de medida que equivale a 1 milésimo do milímetro. Eu estou usando o micrômetro, tá? Então, 200 micrômetros, 200 milésimos de milímetro é o tamanho médio da célula de cebola, da célula da epiderme da cebola. Se eu agora mudar de aumento, eu verei que 1 milímetro estará ocupando praticamente toda a região mediana do meu campo visual do microscópio. Eu então agora posso, nesse aumento, contar novamente quantas células alinhadas pelo seu comprimento eu teria nessa distância aqui de 1 milímetro. Eu vou ver que é ao redor de 5 células, dividindo-se 1 milímetro por 5, eu terei novamente uma estimativa de 200 micrômetros para as células vegetais de cebola, para as células epiteliais de cebola.